começou a ameaçar colocar o Comando Vermelho e o PCC na classificação de grupos terroristas, o Lula, né, ele já estava muito incomodado. Aí ele viu um acontecimento da Operação Carbono Oculto, que era da Polícia Paulista, aqui do estado de São Paulo, porque eu estou no estado de São Paulo, por isso que eu falo aqui, e federalizou para dizer que estava combatendo o crime organizado, notadamente o PCC, Primeiro Comando da Capital, através da Carbono Oculto. Lembra, na semana passada, na segunda-feira da semana passada, exatamente uma semana, eu trouxe aqui uma análise da Operação Carbono Oculto. Você estava aqui, Holliday? Tava. Eu falei do lado oculto da Carbono Oculto. Por quê? Quando o Trump começou a ameaçar colocar o Comando Vermelho e o PCC na classificação de grupos terroristas, o Lula, né, ele já estava muito incomodado. Aí ele viu um acontecimento da Operação Carbono Oculto, que era da Polícia Paulista, aqui do estado de São Paulo, porque eu estou no estado de São Paulo, por isso que eu falo aqui, e federalizou para dizer que estava combatendo o crime organizado, notadamente o PCC, Primeiro Comando da Capital, através da Carbono Oculto. E o que eu descobri na semana passada, no final de semana retrasado, e falei na segunda passada, era que a Carbono Oculto não passa de uma mentira. Não, ela é uma operação de verdade, mas ela não é aquilo que o presidente Lula apresenta. Ela não é um combate ao tráfico internacional. Ela não está combatendo o PCC. E as pessoas que a imprensa, atendendo às solicitações do governo, têm dito que são os cabeças da lavagem de dinheiro do PCC, na verdade não tem nada a ver com o PCC. E compulsando todos os documentos aos quais eu tive acesso, eu cheguei a essa conclusão, que a Carbono Oculto, ela tem servido como pretexto para o governo Lula dizer que está combatendo o crime organizado. E como ela não tem nada a ver com o PCC, como ela não tem nada a ver com o Comando Vermelho, que estão investigando o santo. Não, não é santo, tem sonegação de imposto, tem ocultação de patrimônio, tem um monte de crime. Mas não tem nada com o tráfico internacional de drogas. E é por isso que o Paulo Gonet, o PGR, não pode aceitar a delação, né, das pessoas mais atacadas nessa operação, porque não se vai conseguir extrair dali nada de ligação com o Primeiro Comando da Capital. Por outro lado, hoje saiu uma notícia em que eu procurei em todos os veículos que publicaram essa notícia se a expressão carbono oculto aparecia em algum momento do texto. Porque o que se descobriu hoje é um elo, é um liame, é algo que liga a Petrobras do governo Lula, porque diz respeito a condutas tomadas nos anos de 2023, primeiro ano do terceiro mandato de Lula, e 2024, segundo ano do terceiro mandato Lula, 2023 e 2024. A Petrobras do PT. Essa notícia, e porque saiu nas organizações Globo, é verdade, então eu posso falar tranquilamente, ela mostra que existe sim um liame com o Primeiro Comando da Capital, o PCC, o grupo terrorista narcotraficante, um dos mais perigosos do mundo. E esse liame é com a Petrobras. A Petrobras do governo Lula, através de uma empresa controlada por ela, tem ajudado o PCC a lavar dinheiro. Então não é o hall de personagens da Carbono Oculto que ajuda o PCC a lavar dinheiro. É uma empresa controlada da Petrobras. E quem descobriu isso foi a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, uma agência reguladora. E isso não foi descoberto na Carbono Oculto. Aí você vê que o que eu falava na semana passada era certo. Porque se a Carbono Oculto fosse séria e estivesse indo atrás do PCC,
a Carbono Oculto já tinha chegado na Petrobras. Mas como a Carbono Oculto é uma desculpa esfarrapada para o Lula dizer que combate o PCC, mas na verdade deixa o PCC atuar tranquilo, essa notícia cai como uma bomba hoje. Refinarias brasileiras venderam mais de 100 milhões de litros de nafta para uma empresa investigada por suposto envolvimento em um esquema de fraude do PCC. Segundo documentos da reguladora de petróleo, ANP, divulgados pela agência de notícia Reuters. Um dos principais fornecedores era a empresa Rio Grandense, que é uma refinaria do Rio Grande do Sul controlada pela Petrobras e não só. Petrobras, Braskem e Ultrapar. A produtora de solventes Petrodansk, que recebeu a nafta, é acusada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo de desviá-lo para postos de gasolina em esquema de contrabando de combustível e lavagem de dinheiros ligados ao PCC. A apuração em curso sobre a Petrodansk e sua cadeia de suprimentos destaca os riscos para os principais atores do vasto setor energético brasileiro, decorrentes de uma nova medida dos Estados Unidos para reprimir a facção criminosa e suas supostas fontes de renda. Segundo documentos da ANP, a Rio Grandense, controlada da Petrobras, enviou a maior parte dos seus carregamentos de nafta para a Petrodansk entre 2023 e 2024, sem o marcador químico exigido pela agência reguladora para coibir fraudes no combustível. A Rio Grandense afirma que a irregularidade nos carregamentos foi Petrobras no Rio de Janeiro, né? E aí parece óbvio porque é uma organização criminosa que está mais instaurada lá no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro. Agora, a falta não só de fiscalização, como está demonstrada nessa notícia, mas principalmente, como eu disse, a leniência do Estado em combater as organizações criminosas é que acaba fazendo com que eles ramifiquem em várias operações. As operações dos postos de gasolina lesa o consumidor inúmeras vezes. Eu ia falar só duas, porque o combustível já está adulterado, então você está pagando barato por algo que não é o combustível verdadeiro, mas também tem a questão apresentada aí, que é a danificação do motor, que aquele proprietário do veículo está abastecendo lá, que vai ser danificado num curto e talvez num médio prazo. E não existe fiscalização capaz de conter, de inibir esse tipo de processo, né, de processamento do crime organizado. A gente está muito atrás, é por isso, infelizmente, e aqui digo infelizmente só para reconhecer a nossa incapacidade, que nós continuamos dependendo de países como os Estados Unidos, que são muito mais eficazes no combate a esse tipo de crime. E que bom que, como eles têm aí uma vasta experiência também no tal do follow the money, né, siga o dinheiro, conseguem fazer essas amarrações sem precisar estarem aqui investigando. Basta analisar o fio, né, o rastro que o dinheiro deixa, porque o dinheiro sujo também deixa rastro, mesmo depois de lavado. E é nesse tipo de procedimento que eles acabam pegando essas empresas e essas fraudes, Pavinato. É igual cueca véia na falta de homo, né? Sempre deixa um rastro. Agora, o Holliday, esse negócio de leniência tem alguma coisa a ver com os comunistas? Tem alguma coisa a ver com o Lenin? Eu acho que talvez não nesse sentido. Não, porque a juíza do trabalho, a Ivana Meller, ela deve achar isso aí, que ela é muito fraca. Ela não entende nada. Mas, Pavinato, enquanto o Caivano falava sobre a leniência, eu não me lembrei de Lenin, mas me lembrei dos comunistas por uma simples razão. O professor Olavo de Carvalho, quando ainda era vivo, ele falava muito dessa organização dos partidos de esquerda na América Latina, principalmente em torno do Foro de São Paulo. E que, quando foi fundado, tinha entre os seus fundadores justamente os líderes das Farc, as forças revolucionárias da Colômbia, que passaram a se sustentar, se manter e crescer também graças ao narcotráfico. Forças do amor revolucionário da colônia. Do amor. Viva o amor, viva o amor. E a democracia. E a soberania. Exatamente. E as Farc começaram a crescer, a se desenvolver e a se sustentar também
com o dinheiro vindo do narcotráfico. Recentemente nós tivemos a captura de Nicolás Maduro, que será julgado nos Estados Unidos, também por conta do seu envolvimento com o narcotráfico. Ou seja, nós temos aí pelo menos duas comprovações históricas de dois países latino-americanos que foram dominados por um bom tempo pela esquerda, cujos líderes têm alguma ligação direta ou indireta com organizações criminosas relacionadas ao narcotráfico. Coincidentemente, são líderes de esquerda também associados ao Foro de São Paulo. E aqui no Brasil, por mais que não tenhamos tido, pelo menos até hoje, uma vinculação tão clara desses líderes com o narcotráfico e com essas organizações criminosas, é muito curioso que essa leniência do Estado se torne a tal ponto permissiva que denuncie quase que uma parceria entre o Estado e essas organizações. É simplesmente inacreditável que uma organização como o PCC tenha surgido, crescido e seja comandada de dentro dos presídios há mais de décadas. É inacreditável que o Comando Vermelho tenha tomado para si territórios inteiros no Rio de Janeiro, onde o Estado simplesmente não consegue entrar. E, coincidentemente, dentro dos presídios, aqueles que têm o seu direito a voto escolhem votar justamente em quem? Nos partidos de esquerda. São muitas coincidências que nos levam a crer que há uma leniência tão grande que já pode ser chamada de parceria. Sabe que eu tinha um colega na escola, lá em Itapê, chamava Doleno. Hã? Doleno chamava. A mãe dele era fã dos Beatles. Ah, era Doleno. Doleno. Ah, entendi. Tá bom. De que é essa música? É Doleno. Doleno. Me permita uma digressão? Dioleno. É interessante isso que trouxe O Dioleno? Não, o Holliday. O Dioleno eu não conheci o Dioleno. O Holliday falou do surgimento do PCC, né? E quando você pega a história, você vai automaticamente... E isso, obviamente, trata-se da leniência do Estado, e aí vamos falar do Estado de São Paulo, né? No combate ao crime organizado, no final da década de 90, começo da década de... Ah, você viu, ó. De muita gente, agora a gente foi para menos de 2.000 pessoas. Do nada, porque eu tava caivando assim com a boca no queixo, assim, ó. Então, ó, vocês dão um refresh aí se quiser ver pelo YouTube. Se não quiser também, vai ver jogo também. A PGR, a Procuradoria-Geral. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.